Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Levante as mãos para o céu, diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode assentar e louvar a Deus. Louve a Deus com as palmas para Jesus. Louve a Deus com as palmas para o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, igreja do Senhor Jesus, todos conhecem, todos sabem que Jesus, meus irmãos, veio a este mundo. Ele veio, meus irmãos, pregou a palavra, ensinou o Evangelho, a palavra de Deus, curou enfermos, libertou paralíticos, abriu os olhos dos cegos, aleluia, e também, meus irmãos, ressuscitou os mortos, aleluia, para que todos pudessem crer, para que todos pudessem acreditar que Ele, meus irmãos, iria também ressuscitar para a glória de Deus e enviar o Espírito Santo Consolador da verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos processos, meus irmãos, houve no tempo que Jesus estava aqui na terra. Quantas palavras tremendas, quantas palavras, meus irmãos, aleluia, Jesus, que Jesus, meus irmãos, pregou, que Jesus ensinou, aleluia, para que, meus irmãos, o Evangelho, para que, meus irmãos, a palavra de Deus chegasse nos confins da terra. O que é os confins da terra? É onde nós estamos, meus irmãos, é nos dias que nós estamos vivendo, os confins da terra, o fim de todo o tempo, de todo o mundo, aleluia. O que quer dizer, meus irmãos, que nós estamos no tempo da etapa final, para, meus irmãos, a Deus decidir e, meus irmãos, levar o povo que serviu a Ele em espírito e em verdade para os céus. A decisão de Deus para, meus irmãos, escolher, separar aqueles que vivem no espírito com Deus, aquele que vive a sua palavra, o seu Evangelho, e aqueles, meus irmãos, que não vivem o Evangelho de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que serão
serão separados, meus irmãos, como são separados os bodes das ovelhas. As ovelhas para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo. E ali, meus irmãos, ele quis dizer que só há dois caminhos: céus e inferno, inferno e céus. Não há outro, meus irmãos, caminho que nós podemos assegurar e estar livre de ir para um desses dois lugares. Não tem jeito, não existe outro lugar, não existe outro caminho. Ou nós obedecemos a Deus em espírito e em verdade para ir morar no céu, ou nós seremos condenados com o mundo para ir para o inferno. Oh, glória a Deus! Ainda hoje eu vi, meus irmãos, uma palavra que muitos pregadores não estão pregando, meus irmãos, sobre o inferno. Eles não estão pregando, meus irmãos, que o inferno ainda é quente, que o inferno ainda, meus irmãos, queima, que o inferno ainda está fervendo. Eles não estão pregando porque tem medo do povo ir embora, meus irmãos, e ficar com a igreja vazia. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não está preocupado com multidões, Deus não está preocupado com quantidade, mas Deus se preocupa com qualidade. Como é a vida da minha irmã com Deus, como vive a sua vida dentro da sua casa, no seu lar, na sua família, como é o seu coração diante de Deus, como é que você vive a palavra, o evangelho verdadeiro de Deus. É isso que Deus está preocupado, porque a Bíblia diz bem clara: eis que eu venho buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Aleluia! Orienta e canta lá na área. Por isso nós pregamos a verdade, porque nós precisamos viver o evangelho da verdade, se um dia quererem morar nos céus. Irmãos amados, igreja do Senhor, após Jesus, meus irmãos, ter sido crucificado, morto, a Bíblia nos revela que ele ressuscitou no terceiro dia. Mas antes de ele partir, dele ser crucificado, ele falou com seus apóstolos: olha, convém que eu vá, convém que eu volte para o céu, mas fique tranquilo, que assim que eu chegar lá, eu enviar-vos-ei o Espírito Santo, o Consolador da verdade, que ensinará a cada um de vocês o caminho reto, o caminho verdadeiro, o caminho, aleluia, da porta estreita, caminho apertado, aonde vai levar vocês para os céus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem muitas pessoas lá fora batendo no peito que vai entrar no céu de qualquer maneira. Eu sempre tenho falado que, meus irmãos, para Deus conhecer, para Jesus saber que você foi escolhido por Deus para ir morar nos céus, você tem que ter o Espírito Santo. Será o selo da promessa de Deus. Quando Deus olhar, meus irmãos, para a terra e enviar Jesus para arrebatar a igreja, Jesus tem que ver o selo da promessa na sua vida, na sua afeição, no seu coração, na sua alma. Oh, glória a Deus, aleluia. E o selo da promessa é o Espírito Santo. E nós temos, meus irmãos, que entender que o Espírito Santo, aleluia, ele não se assenta num sofá de uma sala diante de uma televisão. O Espírito Santo, meus irmãos, não vai num salão para se embelezar, se maquiar e fazer, meus irmãos, transformar aquilo que Deus criou. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo não habita em templo sujo, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas, irmão, que palavra pesada. O meu pastor nunca falou isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Muitos deles às vezes não conhecem, não compreendem. Muitos às vezes, meus irmãos, não entendem o verdadeiro desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia.
Mas quem conhece verdadeiramente o desejo do Espírito Santo e prega a sua verdade, prega o seu evangelho verdadeiro, para que o povo possa ir morar nos céus. Diz a Bíblia, meus irmãos, que após o Senhor Jesus ter ressuscitado, quando ele chegou aos céus, ele foi diretamente a Deus, orou a Deus, clamou a Deus, para que Deus, meus irmãos, enviasse o Consolador da verdade para o povo. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus atendeu, e Deus enviou, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, aleluia, para habitar em nosso coração, para habitar em nosso corpo. Oh, glória a Deus! Por isso, meus irmãos, pregamos que o nosso corpo tem que andar santificado diante de Deus. Como que eu santifico o meu corpo, meu irmão? Para nós santificar o nosso corpo, nós temos que cuidar, meus irmãos, do nosso olhar. Não podemos colocar os nossos olhos nas coisas más. Não podemos colocar os nossos olhos, meus irmãos, na prostituição, no adultério. Oh, glória a Deus, aleluia! A nossa boca, meus irmãos, não pode sair palavras torpes, aleluia! Para o nosso corpo receber o Espírito Santo, igreja do Senhor, o homem não pode viver dentro de casa sem camisa de bermuda, ele não pode estar cabeludo, barbudo, meus irmãos, de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. Ele não pode, meus irmãos, estar reunido na roda dos escarnecedores, dos piadistas, porque ele tem o Espírito Santo na sua vida. E quando, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo em nosso coração, não precisa ninguém ficar falando, não precisa, meus irmãos, ninguém ficar batendo o martelo em cima daquela mesma tecla. A própria pessoa que tem o Espírito Santo, ele sente o que é pecado, ele sabe o que é errado, ele sabe aquilo que vai contaminar o templo do Espírito Santo. Aleluia! Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que depois que Jesus ressuscitou e foi para os céus, ele enviou o Consolador. Estava todos reunidos, meus irmãos, quando de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam sentados. E diz a Bíblia que todos começaram a falar em línguas estranhas. Oh, glória a Deus, aleluia! O selo da promessa de Deus a línguas estranhas, aleluia! Começaram a falar em línguas, e aquele povo, aquela nação daquele lugar começou a ficar pasmado. Como pode? Eles não tinham, meus irmãos, uma teologia, não tinham um estudo para conhecer as línguas estrangeiras como temos hoje. Aleluia! Como pode eles falar na nossa própria língua? Mas era a língua do Espírito Santo, era a língua dos anjos de Deus. Aleluia! Era a língua espiritual de Deus na vida do homem e da mulher. Mas quando diz todos foram cheios do Espírito Santo, muitos se enganam e muitos dizem: olha lá, se é assim que você prega, todos foram cheios do Espírito Santo. Não é só 10, nem 20, nem 30, foi todos. Mas todos que estavam ali conheceram a Jesus, obedeceram a Jesus, as suas palavras, as suas doutrinas, e viviam em espírito e em verdade na presença de Deus. Oh, glória a Deus! Eram, meus irmãos, homens de poder de Deus. Os apóstolos tinham poder de Deus, tinha poder de curar, tinha poder de libertar. Eram homens que estavam na presença de Deus, mulheres que receberam a graça do Espírito Santo de Deus em sua vida. Coisa mais tremenda, meus irmãos,
É você chegar em casa, se alimentar. Quando sairmos daqui, chegamos em casa, nos alimentamos, preparamos para ir dormir, oramos a Deus, agradecemos a Deus pelo dia vivido e colocamos a cabeça no travesseiro e vamos dormir em paz, sabendo, meus irmãos, tendo aquela convicção, aquela certeza no seu coração, que se não acordar no outro dia dentro de casa, vai acordar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esta certeza que Deus quer te dar nesta noite, é essa certeza, aleluia, que Deus quer que você tenha nesta noite. Muitos batem no peito, meus irmãos, eu aprendi assim, eu ensino assim, eu libero porque pode isso, porque pode aquilo, mas se perguntar para ele não tem a certeza da salvação da sua alma, aleluia. Se sair por aí, meus irmãos, e perguntar, diante de milhões de pastores, de 1000 tira um que vai ter a certeza. Mas por que o pastor fala isso? Porque nós estamos vendo, meus irmãos, os ensinamentos que estamos vendo, meus irmãos, aí fora. O ensinamento, meus irmãos, de porta larga, porta aberta, pessoas vivendo de qualquer maneira, pessoas, meus irmãos, facilitando os céus, aleluia, dizendo que pode isso e pode aquilo, para não perder os membros da igreja. São pregadores, meus irmãos, infelizmente, que são carnais, que vivem, meus irmãos, com desejo em milhões, em carros blindados, em aviões, em apartamentos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que o irmão prega assim? Não sei, irmão, tem que perguntar para Deus. Por que eu prego assim? Deus conhece o meu coração. 22 anos dirigindo igreja, eu só usava, meus irmãos, dinheiro da igreja, eu pedia para a financeira, para que eu pudesse pagar a despesa da gasolina, para me ir 60 quilômetros na igreja, dirigir a igreja, para que pudesse pagar o pedágio, e o alimento que às vezes precisava por estar lá o dia todo, aleluia. Mas nunca, meus irmãos, nunca precisei ser assalariado, nem tirar algum dinheiro da igreja. Hoje nós vemos vários pregadores, ou a grande maioria de pregadores. Ô irmão, o senhor pode vir pregar na minha igreja? Posso sim. Olha, eu cobro R$2.000, tá? Sangue de Jesus tem poder, de graça recebei, de graça dai. É assim que diz a palavra de Deus. Você conheceu o Evangelho, você recebeu o dom da salvação, e porque você vai cobrar para levar a palavra para o outro, tem que entregar de graça, não pode ser pago, aleluia. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Oh, glória a Deus, coisa tremenda, né, meus irmãos? O povo por lá de fora começou a ver aquele vento veemente, entrou dentro da casa. Começou, meus irmãos, aquele barulho do Pentecoste dentro da casa, e o povo começou a glorificar e exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Oh, glória a Deus! Que vontade de pregar mais, né? Vocês podiam deixar eu ler aqui mais um capítulo aqui de outro livro da Bíblia, para me pregar mais, irmão. É gostoso pregar, que a gente sente a presença do Espírito Santo, aleluia. A gente sente, meus irmãos, satisfeito de fazer aquilo que os anjos queriam fazer. Você sabia? Os anjos pediam a Deus: Senhor, deixa nós descer lá, eles vão acreditar em nós, e nós vamos pregar a tua palavra para eles. Deus falou: não, vai não. Eu vou usar o próprio homem, eu vou usar o próprio ser humano,
e eles vão se render a meus pés, aleluia, vai viver em espírito e verdade comigo, e eu vou preparar da sabedoria para eles, e eles vão pregar a minha palavra, e o povo vai se arrepender dos seus pecados, para ir morar nos céus, aleluia. Oh, glória a Deus. Os anjos queriam vir, irmão. Imagine, irmão. Você imagina, se o anjo chega aqui para pregar nesta noite, tem alguém para aceitar Jesus aqui nesta noite? Aí tem pessoas que ainda não é crente, ele não aceita. Não quero aceitar. O anjo ia sacar da espada na hora, ia te matar, mataria, meus irmãos. É impossível alguém conhecer e ver que é real o poder de Deus, a salvação, e a pessoa não aceitar. Mas quando Deus viu isso, meus irmãos, Deus falou: não, eu vou preparar o homem, o próprio homem vai pregar a minha palavra, e aqueles que se arrependerem dos seus pecados e largar o mundo do pecado, da vaidade, da idolatria, das imundícias que o mundo oferece, eu vou preparar eles para ir morar nos céus, aleluia. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus com as palmas, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Levante as mãos para os céus, levante as suas mãos. Glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus revela aqui duas pessoas que vocês têm um pensamento que vocês não queriam ter esses pensamentos. Duas pessoas Deus revela. É um pensamento ruim, um pensamento mau. Você tem falado: Deus, mas eu não quero pensar isso, tem misericórdia. Duas pessoas, que a bênção de Deus, uma. Glória a Deus, são duas. Bate palma e dá glória a Deus. Dai glória a Deus e bate palma, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Levante as mãos para o céu. Grande Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Senhor, põe as tuas mãos aqui agora, meu Deus, na vida deste irmão, desta irmã, na vida desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, pela palavra. Eu te agradeço, meu Deus poderoso, Deus Santo. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, venha abençoar a cada vida, a cada lar. Meu Deus poderoso, está aqui o livro do dizimista, meu Pai. Olha, decanda, ralasto, me canta, aleluia. Põe as tuas mãos de poder. Venha, meu Deus, repreender o devorador. Está aqui o nome das pessoas que são dizimistas. Meu Deus poderoso, abre todas as portas, prospera na vida de cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus de poder, Deus de glória, eu te peço, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de poder, Deus maravilhoso, põe tuas mãos junto com as minhas nessa unção, meu Pai. É unção, meu Deus, aqui agora, é unção, meu Pai, aqui agora, no livro dos dizimistas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, põe as tuas mãos de poder, em nome de Jesus Cristo, Deus, põe tuas mãos de poder, ó Pai. Oh Deus, repreende o devorador na vida dessas pessoas que são fiéis dizimistas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Põe as tuas mãos, meu Deus, põe tuas mãos aqui agora, oh Deus poderoso, abre porta, prospera grandemente, prospera, meu Pai, na vida deste irmão, na vida desta irmã, na vida desta pessoa, prospera em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito de Deus, Espírito da verdade, ele necessita da bênção, do milagre, da cura, da libertação, da prosperidade divina, da prosperidade material, espiritual. Abre, meu Deus, as portas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Põe as tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer uma parte importante. Glória a Deus.